É verdade, não, mas quando eu era muito nova, eu fiquei com muito medo de contar pras pessoas. Esses tempos eu até fiz um vídeo que eu postei até falando um pouco disso, que eu tinha muito aquele sentimento de vergonha. De tipo, eu estou grávida. Tipo, tudo bem, eu gosto da pessoa com quem eu tô, mas agora eu Não não. fez nada de errado. Mas eu não vou poder sair com os meus amigos, eu não quero que ninguém descubra. Então eu tinha muito esse sentimento de vergonha. Então eu não queria mostrar barriga, não queria tirar foto. Tanto que de gravidez eu tenho as fotos de ensaio que eu fiz no final, quase explodindo de bebê, assim. Porque eu tinha vergonha de mim mesma. Então, assim, é muito diferente das pessoas te julgarem uma coisa. Agora, você se julgar é muito pior, porque você fica. A sua cabeça tá contra você mesmo. E era isso que eu tinha, porque eu tinha apoio das pessoas ao meu redor. O André me apoiava, meus pais me apoiavam, meus sogros. Todo mundo me apoiava. Agora, eu mesma não me apoiava. Então, eu ficava assim, nossa, o que eu fiz da minha vida? Por que Eu eu acho fiz isso que comigo? era muito difícil, né? Porque as pessoas do seu círculo eram com uma cabeça muito diferente, né? Então, tipo, Assim, falar para suas universitários. amigas ali de 18 anos que você tava grávida, para elas era tipo, ia gerar um julgamento mesmo, não tinha Sim. como. Já estavam todas entrando na faculdade, Exato. festando e usando entorpecentes. E isso foi um peso um pouco grande no início da minha gravidez, porque por mais que a gente se mudou, né? Então eu falei assim, já estou longe, eu quero me isolar de todo mundo. E eu chorei muito no colo do André, assim, André, como eu queria estar indo em festa, como eu queria estar fazendo isso, mas eu tô grávida, eu não posso. E eu tinha esse sentimento de vergonha, eu tinha vergonha de falar que eu tinha isso também. Agora eu falo isso com propriedade porque eu entendi o que eu passei. Sim. E eu acho que eu ter tido esse sentimento me amadureceu muito mais, porque eu lembro que eu ficava pensando assim, nossa, mas essa criança nunca vai nascer, gente, vai demorar muito. Eu não acredito que vai demorar tanto pra ele nascer. Eu não quero, assim, sabe? E aí hoje eu tenho maior amor pelo meu filho, é Claro. algo surreal. Mas eu tinha isso, eu chorei muito no colo do André, porque eu pensava realmente que eu tinha destruído a minha vida. E eu acho que eu passei por isso por um propósito que me deixou mais forte. E hoje eu gosto de falar isso para os meus seguidores, tipo, gente, é normal. Infelizmente, você tem que escutar o que você tá sentindo. E não ficar repreendendo. Porque eu repreendia, né? Aí eu fingia pra todo mundo que eu tava muito feliz. Família perguntando, eu falava assim, tava muito feliz, mas por dentro eu Não queria me arrependi de conversar com nada. alguém, assim. Eu não tô bem, na verdade eu não tô muito bem. Eu queria conversar com as pessoas assim, mas eu não conseguia. Eu engravidei na mesma idade sua. Não Exato. sabia. Tipo assim, 18 e alguns meses, e a minha filha nasceu antes de eu fazer 19. Tipo, O Antônio 12 não, eu dias. tinha feito 19, eu Tinha acabado de recém-feito. fazer. Foi 12 dias antes de eu fazer 19. Tipo, eu ainda tinha 18 quando ela nasceu. E isso de. Eu não saí, eu nunca fui mesmo da bagunça, então eu não abri mão de nada, porque eu já não fazia mesmo. Aham. Mas uma coisa que você falou, a Isabela Taviani veio aqui, é cantora, ela é maravilhosa, sou muito fã dela, ela é uma pessoa incrível também. E ela falou uma coisa que quando ela e a esposa dela tiveram os gêmeos, ela, tipo assim, na casa dela, cantora, né? Então era festa até tarde, era todo mundo bebendo e tocando e não sei o quê. E quando a esposa dela engravidou e elas tiveram a gestação e os nenês novos e aquela coisa toda, os amigos se distanciaram. Então ela teve esse tempo de isolamento, Sim. sabe? Dos amigos e tudo. E elas ficavam muito assim, meio que um sentimento triste, assim, de caramba, cadê os amigos? Cadê todo mundo? Cadê aquela farra que era minha casa? Cadê todo mundo que ficava aqui? E os amigos, por outro lado, meio que respeitando aquele momento de, não vamos nem chamar, porque eles estão com o neném novo, e aí ninguém sabe direito como se portar, Exato, enfim. também. E aí o que eu ia te dizer essa tristeza ou esse isolamento não tem nada a ver com a idade. Porque verdade. ela, com 30 e tantos anos, passou o mesmo isolamento. E qualquer pessoa que vai ter o filho naquele momento, é um momento só da mulher, só do casal, só da mãe, do pai, das mães, dos pais, enfim. É um momento da família. Não tem como. Sim, É verdade. Exatamente. Porque esse isolamento vai acontecer. Porque se fosse uma coisa que você falasse assim, minhas amigas não tinham maturidade pra entender que eu tava precisando delas naquele momento. Tá, então explica a outra, que tem 40 anos e os amigos também se distanciaram. Eu nunca boto a culpa nas pessoas. Claro. Porque eu acho que. A gente se isolou também. Eu também Mas eu e é escolhi. natural. É um momento de vocês. Eu lembro que minhas Né? amigas falavam assim, mas Marina, isso depois, quando o Antônio já tinha nascido, você nem contou, não teve nem chá, não chamou de chá revelação, chá de bebê, eu não fiz chá de bebê, enfim, eu falava assim, gente, eu realmente não queria. Eu me isolei porque eu quis, porque eu achava que era um momento melhor pra mim ficar quieta e era muita coisa acontecendo, eu queria entender. E, exatamente, eu acho que pra mim foi bom ter me isolado, de certa forma. E agora eu já voltou minhas amizades, enfim, quem realmente era meu amigo se manteve, óbvio, Claro. né?
Então... E é um período, né? É um período. É um período. É um período. E eu acho que é bom pra gente, pelo menos como casal, a gente se conheceu muito nesse tempo. Conheceu mesmo, sabe? Foi um Assim, intensivão, né? porque como a gente já se conhecia há pouco tempo ali, fazia 5 meses que a gente tava junto só, a gente ficou 9 meses incubado, digamos assim, mas era eu e ele se descobrindo. Então, descobrindo os seus trejeitos, ele descobrindo os meus, o que eu gosto, o que você não gosta. Então, foi um intensivão de isso aqui é a nossa família, a gente vai ficar junto, vamos se conhecer, e é eu e você contra o mundo. Foi basicamente isso. E como é que vocês se prepararam pra ser pais? Né? Porque vocês descobriram. A gente comprou um cachorro. Não tinha, não tinha experiência nenhuma. O que vocês foram? Vocês foram assistir alguma coisa, conversar com pessoas, ler? Eu fiz um pouquinho de curso, A né? Marina fez alguns cursos, mas não recomendo. Não não ensina sei se nada. adiantou. Na prática ali outra coisa. Nada prepara pro que é. Nada prepara pro filho dos outros. A Você minha- falar que pra eu te dar dicas, eu sei, mas isso não quer dizer que vai funcionar pra você, entendeu? Entendi. Mas eu acho que o maior espelho que a gente teve é que a minha irmã tinha acabado de ter É verdade, a sua irmã ajudou Sua muito. irmã! O susto do irmão. Sua irmã. Você não sabe quem tá grávida. A tua irmã de mim! Não, a gente tava com um sobrinho, que foi isso que eu mandei foto, né? Ele devia ter um ano, né? Nem isso, uns meses. Uns 9 ainda, ele era meses. bem neném. Então a gente tava acompanhando ela ali de perto, Nossa, tendo ainda um ganhou um monte de filho. roupinha. Nossa, Cara, todas é as ótimo. roupas do Meu Deus, Antônio, vocês até pegaram hoje. Porque é um momento muito bom, né? Tipo, É um ano ótimo. e meio, 2 de diferença Os dois pra são bebê. meninos e agora ela teve outro, então assim, são 3 Tem uma meninos. escadinha ali de coisas que vão E a usando. roupa Todos veio e eles voltou usam a ainda. mesma Veio e voltou. roupa. É impressionante. Às vezes eu olho o pequenininho e falo assim, o Antônio já usou essa roupa. Aí ela fala assim, e era do mais velho. Então assim, todo mundo vai passando. Mas a minha cunhada foi muito parceira comigo em relação a isso. Ela tinha acabado de ter neném também, então ela me ajudava bastante. Ela é psiquiatra, então ela era super calma comigo, assim. Tinha Quis te uma vibe entender. diferente, E foi a pessoa que mais deu um norte, assim, pra mim. Principalmente amamentação, parto, todas essas coisas, assim. Ela que foi me ajudando. Eu cheguei a fazer uns cursos, mas, assim, a verdade é que não adianta muita coisa, não. E é uma... Não dá pra se preparar pra ser mãe, né? Essa é a realidade. Nem pai, cara. É uma coisa que você aprende na prática ali, dia após dia, eu acho. É bem difícil. Você pode se preparar o quanto for que você vai Você tem falar, mais um? caramba, velho, não Só tô tem pronto. Não, só uma. Ah, Fechou tá. a fábrica. Então, eu acho que é isso que eu ia falar. Eu acho que quem tem o primeiro, quem tem uma vez, já sabe como é o segundo, aí sim que dá mais medo, assim, né?